Amém. Obrigado, Armando, pela mensagem cantada e pela oportunidade que nós temos de começarmos agora, depois da Semana Santa, uma semana de estudo da Palavra de Deus novamente, redescobrindo a verdade. Realmente, a verdade tem poder. E quando ela chega, o que acontece com a mentira? É isso aí mesmo. Então, essa semana nós vamos descobrir aqui algumas verdades da Bíblia. Vamos falar hoje sobre a palavra. E amanhã estaremos falando sobre a pessoa de Deus Pai. Depois o Espírito Santo, e vamos falar também sobre os mandamentos, vamos falar sobre a morte, e assim vai a semana. Você não pode perder. Você é meu convidado especial, você internauta, você que está aí linkado conosco no YouTube, no Facebook, Instagram, em todos os canais da internet, você é bem-vindo cada dia aqui. Vamos estarmos juntos durante a semana, crescendo nesse livro maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela atravessou séculos e chegou até nós, inspirada, revelada, e agora o Espírito Santo vai nos iluminar para podermos entendê-la. Você sabe que constantemente a presença de um ser da divindade está na sua vida? Você sabia disso? E para isso, então, eu gostaria, nessa oportunidade, quando você está conosco linkado aqui, orar com você. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai querido, estamos começando aqui, nesse momento, uma semana de estudo da Tua Palavra, de revivamento, e que haja realmente em nossas vidas reforma, e que possamos mudar os nossos pensamentos através da revelação da Tua Palavra. Nós mencionamos aqui que o Senhor foi o autor da revelação desse livro, e o Espírito Santo inspirou homens a escrevê-la. E agora, nesta oportunidade, que o Espírito Santo continue na vida de cada um que está linkado conosco, nos iluminando para que possamos compreender aquilo que Ele mesmo inspirou e o Senhor revelou. Entregamos cada família, entregamos cada pessoa que está com seus entes queridos internados, entubados, que nessa semana e durante esta noite, nossas orações possam chegar até seu trono de graça e o Senhor possa ouvi-la e restaurar a saúde daqueles que se encontram enfermos. E de maneira especial, restaurar durante essa semana a nossa saúde espiritual. Que decisões sejam tomadas aqui, entregas a Cristo Jesus, poderão ser feitas durante a semana, é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma pergunta que nós vamos começar a semana está em João capítulo 18, verso 38, quando aqui nós temos alguém fazendo uma pergunta para Jesus. João capítulo 18, verso 38. Você sabe que 4 evangelhos foram escritos, 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. E depois nós temos o efeito dos 4 evangelhos no livro de Atos, quando a ação do Espírito Santo, aquele que inspirou e que está te iluminando agora aí no estudo da Bíblia. É isso mesmo. Nós oramos aqui para que Ele pudesse estar na sua vida e convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo no coração de cada um. E Ele ainda faz um apelo ainda para você: não endureçais os vossos corações, em Hebreus 3:7 e Hebreus 4, verso 7. É tremendo isso aí. Então, você tem um ser que criou todo o universo, que agora está na sua vida e que vai mostrar para você a veracidade desse livro e vai transformar a sua vida. Ele é o Criador também, que estava pairando sobre as águas lá no Gênesis, mas Ele está aqui, porque o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 3, 16, 17, ele disse que não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Ele está aí e Ele vai convencer você do pecado. Apesar que no meio da nossa testa existe o lobo frontal, onde você é que tem que decidir
O lado racional, o único ser criado aqui nesse planeta que tem um lóbulo frontal é o ser humano. Os animais não têm essa parte do cérebro que leva você a tomar decisão, a raciocínio, entendeu? Ser diferente, ser semelhante a Deus. É isso mesmo. Então, aqui em João capítulo 18, verso 38, você tem o primeiro verso da Bíblia que nós vamos ler nessa semana, 18, 38. O apóstolo João aqui, escrevendo, diz, olha aqui que ele disse, 18, verso 38, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? A palavra aletheia, do grego, ela tem uma tradução para o português. Hoje muitas mulheres têm esse nome, aletheia, quando você a chama de Amélia. Amélia é a mulher de verdade. É a palavra grega aletheia, que veio do grego e virou Amélia. E eu casei com uma Amélia. Amém? Eu procurei a verdade e encontrei. E é verdadeira, realmente. Ela coloca os pingos nos is. É uma mulher tremenda, me ajudou muito. Estamos casados 30 anos. 30 anos de casamento. E nunca brigamos. Uma vez, num dia. Mas a briga é para o nosso crescimento. Não, briga não, né? A gente acerta algumas das coisas, mas eu a amo muito. E ela também me ama muito, ela falou. Você tem a sua família aí, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Cuide deles, não pense em outra mulher na sua vida, é só essa que Deus te deu, está claro? E o próprio Jesus Cristo, afirmando o Gênesis, ele fala para a gente, o que Deus ajuntou, não, o quê? Separe o homem. Ei, estou falando para você, viu? Está pensando aí, ei? Cuidado. Deus, ele quer que o matrimônio seja perfeito, é isso aí, tá bom? Por isso que eu estou falando para você também. O que é a verdade? Uma pergunta empírica, né? Nós sabemos que a Bíblia contém 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, tá claro? E no Velho Testamento tem um livro que é o compacto da Bíblia, que é o livro de Isaías. Ele tem 39 capítulos falando da promessa do Messias e 27 capítulos mostrando o ministério do Messias, e fecha o livro de Isaías 66, 22 a 23, dizendo, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne me adorar. É um resumo, um compacto da Bíblia. Assim também termina o Apocalipse. Nós vamos louvar, engrandecer a Deus eternamente. Apocalipse 21 e 22. Ali é o homem depois do pecado. É interessante, quando você vai analisando esse livro que foi montado por uma cabeça de um Deus. Mas, lógico que ele passou pelo cunho humano, dentro da sua cultura, dentro do seu contexto, para que pudesse chegar até nós de maneira fácil de entendê-la. Pastor, a gente deve estudar a Bíblia começando em Gênesis e terminando no Apocalipse lendo? Você vai aprender muitas verdades, mas o melhor é você seguir a orientação da Bíblia, como estudá-la. Primeiro, oração, pedir o Espírito Santo para te iluminar. E segundo, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, de 9 a 10, ensina para a gente como ler esse livro. Não é um livro como os outros. Esse livro fechado é como um livro comum, mas ele aberto é Deus falando a nós e transformando a nossa vida. Porque Hebreus 4,12 fala, a Bíblia é viva e eficaz. Ela cria quando nós estamos lendo, e você nessa oportunidade tem a presença de um Deus na sua vida, que está transformando a sua vida, que está restaurando moléculas, que está abrindo a sua mente, que está trabalhando no seu coração e que está removendo até mesmo enfermidades. Vale a pena ler esse livro. Ei, quanto tempo você leva todos os dias com esse livro? 15 minutos? Não. Você não quer ir para a vida eterna. Ah, pastor, meia hora e não entendo nada. Ah, também não vai desse jeito. Nós precisamos dedicar mais tempo examinando as Escrituras. Então, nós sabemos que para entendermos a Bíblia, nós precisamos entender três palavras. Primeiro, revelação. Segundo,
inspiração. Terceiro, iluminação. Opa, pastor, não é tudo a mesma coisa? Nada disso. Revelação quer dizer ato de Deus revelar algo sobrenatural, que na terra nada foi revelado para o profeta ou para aquele que está atentando para Deus. Então Deus revela algo sobrenatural. E de repente agora ele vai ter que registrar isso na história. Então aí que entra a inspiração, que é o Espírito Santo trabalhando na mente daquele profeta que recebeu a revelação de Deus, e agora ele vai de maneira fidedigna registrar a revelação. Assim foi construído esse livro, irmãos. Deus estava no comando. Amém? E esse livro chegou até nós, atravessando séculos, sendo perseguidos, sendo queimados em praças públicas, sendo destruídos por muitos líderes religiosos. Até mesmo líderes religiosos. Durante o período de 538 até 1798, esse livro foi massacrado pela Inquisição, por Roma. Os cristãos foram perseguidos por causa desse livro. E quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê aqueles que professavam sua fé, eles eram julgados até para os leões. Daniel foi julgado aonde? Na cova dos leões. Os 3 amigos de Daniel, por causa desse livro, foram julgados na fornalha. Ei, esse livro, ele transforma a nossa vida, mas ele cria também perseguições para nós, porque em 1 Timóteo 3,12 fala o seguinte: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, porque aqui nesse planeta tem um intruso que foi expulso lá do céu e que não gosta desse livro, mas ele colocou esse livro na mão de muitas pessoas, e muitas pessoas estão estudando esse livro, mas fazendo interpretações erradas. Por isso que nós temos hoje cerca de 65 mil igrejas no mundo, tudo baseado na Bíblia. Pastor, mas não é uma Bíblia só? Mas a essência desse livro é mostrar uma coisa para você. E qual é, pastor? É o pecado. Pecado, pastor? Deus escreveu no Sinai os 10 mandamentos com o seu dedo. A única coisa que ele escreveu nesse livro é o caráter dele. E o restante da Bíblia é inspiração. Para quê? Para consertar onde Adão caiu, onde o homem está transgredindo, para que o Espírito Santo possa fazer com você, convencer você do pecado, falar que você errou e o salário do pecado é a morte. Esta é a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Primeira coisa, ele fala para você: você não presta, você pecou, o salário do pecado é a morte, e você vai morrer. E você entra num processo de, realmente, eu pequei, quando você examina. Por quê? Conhecereis a verdade, e o que vai acontecer? João 8,32, a verdade vai te libertar. E na Bíblia você tem 2 seres que realmente nunca foram escravos, porque só liberta quem é livre. Vou repetir, na Bíblia nós temos 2 personagens que nunca foram escravos, e só liberta quem é livre. E o primeiro personagem chama-se Moisés. Ele nunca foi escravo durante 120 anos. 40 anos ele foi príncipe. 40 anos ele estava no deserto de Midian. E 40 anos ele liberta o povo de Israel do Egito. E coloca esse povo dentro da Canaã. Uma tipologia de Cristo. Esse livro vai abrindo a cabeça da gente. Pastor, e por que eu tenho que crer nesse livro? Uma boa pergunta que merece uma boa resposta. Por que eu tenho que acreditar nesse livro? Homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Homens movidos por Deus e com o Espírito Santo na cabeça deles. Homens santos, cerca de 40 homens participaram. E por que eu tenho que acreditar nesse livro? Eu vou abrir para vocês. Porque em Gênesis 3,15, Deus falou que ia ter uma guerra nessa terra entre a mulher e a descendência da serpente, que era o diabo. E aconteceu. Estamos mais de 6.000 anos nessa guerra, nesse grande conflito entre o pecado e a graça de Deus. Aí, pastor, o que mais? Depois Deus, através de Noé, profetizou que essa terra seria destruída com o dilúvio. Capítulo 6 do livro de Gênesis. E 120 anos
Noé pregou que a terra ia ser destruída. Primeiro ele creu na promessa, depois ele teve fé na promessa, e depois ele pregou a promessa, e a esperança veio. Ele construiu uma arca, e a arca o salvou, ele e seus 3 filhos, e suas 3 noras, e a sua esposa, e os animais. Começou uma nova raça. Deus encheu essa terra de água, e ali depois que o dilúvio passou, as águas vingadoras de Deus varreu todo vestígio. E depois do dilúvio você poderia olhar para a superfície da terra, vários cadáveres de pessoas, e Deus fez soprar um vento e cobriu todos aqueles cadáveres. A Bíblia falou que ia acontecer e aconteceu. Ei, você pode olhar para o céu hoje, quando há tempestades fortes, o arco-íris está lá. E você tem em Gênesis capítulo 9, a aliança feita com Noé e com toda a raça humana, que Deus nunca mais ia destruir esse mundo através do dilúvio. Eu creio nisso, você acredita? Por isso que eu creio nesse livro, porque até hoje o arco-íris está aí. É lógico que a ciência hoje explica que o arco-íris é o sol, através de gotinhas de nuvem, de águas que formam o prisma, né? Mas não sabemos que a promessa está na Bíblia. Depois Deus aparece para Abraão e diz para ele: Abraão, a tua descendência vai ficar 400 anos no Egito. Aconteceu? Sim, só olhar na história. Moisés nasceu quando estava completando os 400 anos, porque agora Deus deveria levantar um libertador, e ali está José, que foi levado para o Egito. Ele seria uma tipologia de Cristo, porque ele seria o salvador de Israel. Quando a fome solapou a vida de muitos, José estava no Egito para acolher Israel. Jesus Cristo, quando nasce, ele também, no seu nascimento, ele teve que fugir para o Egito. Por quê? Porque a semana nós trabalhamos, porque Herodes gostaria de matá-lo, porque o trono de Herodes estava sendo ali cobiçado por esse Messias, e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, assim como aconteceu com Moisés também, quando ele nasceu. Satanás, examinando esse livro, percebeu que um libertador ia nascer, e ele mandou que matasse todos os filhos dos israelitas. Faraó, uma tipologia de Cristo. Esse livro é tremendo. Eu vibro com a Bíblia, e você deve fazer isso também. Nós aqui estamos examinando as Escrituras. Posteriormente, Deus agora chama Moisés, e agora Moisés, ele deveria voltar para o Egito, depois com 80 anos de idade, 40 anos no Egito, 40 anos agora no deserto, ele volta ao Egito, e chegando no Egito, Deus, de maneira poderosa, lança 10 pragas no Egito para libertar o povo, desafiando os deuses do Egito. Cada praga era um deus do Egito. O sol, Deus Ra, do Egito, foi destruído, foi apagado. Noite de trevas. Deus Tifon, Deus Ató, que era o Deus Ram, e ali vários deuses do Egito. E Deus agora, as 10 pragas, é mostrando para o Egito: eu governo. Eu governo. Número 10 na Bíblia, ordem do governo de Deus. Por isso que temos os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, 13 a 17, que é exatamente a escrita de Deus, que é o caráter dele. E 65 mil placas de igreja estão dizendo que nós não precisamos mais guardar essa lei. O caráter de Deus está sendo fulminado até com crentes. Crentes estão atacando a lei de Deus. E quem que atacou a lei de Deus no céu? Foi o próprio Satanás. E você foi chamado. Você está me ouvindo agora, está sendo chamado por Deus para proclamar essas verdades da palavra de Deus. Defender Deus diante da comunidade. Por isso que o Pai Nosso reza: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aonde? No céu. E no céu eles guardam os mandamentos de Deus. E assim eu devo ser um representante de Deus. Eu sou um peregrino que ando por aqui, mas meu lugar é lá. Eu estou aqui para salvar vidas, porque Deus me chamou para pregar esse evangelho. Essa deve ser a sua função. Nós estamos muito linkados com esse mundo, agarrados em várias coisas desse mundo. Isso atrapalha o plano de Deus na nossa vida. Nós valorizamos mais o nosso patrão do que o próprio Deus. Cumprimos tudo certinho com o patrão, mas com Deus às vezes nós falhamos. Quantas falhas? Chegamos sempre atrasados, estamos não sempre pontuais.
É ou não é verdade? Mas Deus é pontual. Semanalmente, Ele quer sua pontualidade de maneira especial na sexta-feira, no pôr do sol, no sábado. E você sabe que hora que chega o sábado. A Bíblia revela isso para nós. Saímos do Egito. E agora vamos chegar nos dias de Salomão. Ele falou que o reino de Salomão ia ser dividido em duas partes. E aconteceu. Roboão era filho de Salomão. E Jeroboão era um general de Salomão. E nós sabemos que Jeroboão agora levou 10 tribos e meio. E a Síria posteriormente detonou com Israel. Judá ficou aqui com Roboão. Mas agora quem aparece em cena? Quem aparece em cena? A Babilônia. Deus dá revelações para o rei Ezequias. Para o sol, 40 minutos. 10 graus, ele move o sol para trás, mostrando que realmente acima do Deus Shamash da Babilônia, existia um Deus que era superior. Ezequias é curado da sua enfermidade, com pasta de figo, mostrando remédios naturais para curar feridas. Nós não temos usado mais os remédios de Deus, os 8 remédios. Quando nós usamos, nós somos mais fortalecidos contra as pragas que estão caindo nessa terra. Deus orientou que o nosso remédio está na natureza. O ar, luz solar, você pode ver que estão pagando caríssimo para receber ar. Os que estão com Covid-19. O ar está aí, nós precisamos fazer exercícios respiratórios todas as manhãs, tapando a narina, fazendo com que os alvéolos trabalhem. Mas nós, da maneira que estamos respirando, os nossos pulmões estão atrofiados. Nós não praticamos mais exercícios respiratórios. E por isso que a enfermidade está consumindo os nossos pulmões. O sol, vitamina D, gente. Depois da Covid, todo mundo de calção no sol. É só depois que fica doente. Prevenir é melhor do que o quê? Remediar. Se nós seguíssemos as orientações de Deus, nós seríamos campeões na saúde. Água, nós devemos tomar 2 litros de água por dia, no mínimo. Nunca na hora das refeições. Por que, pastor? Nunca na hora das refeições. Porque você congestiona a sua digestão quando você toma líquidos. Ainda mais água gelada. Refrigerante gelado. A Bíblia, ela veio para que tenhamos saúde também. Em 3 João está escrito lá, faço votos que vá bem e que tenhas o quê? Saúde. Deus precisa de pregadores do evangelho com saúde, gente. Com dor de cabeça, com dor de barriga, com problemas existenciais. Como é que você vai pregar o evangelho desse jeito? E Ele está chamando você, internauta. Ele está chamando você que está com sua família. Ele está chamando você, filhos. Ele está chamando todos para a pregação do evangelho. O mundo está caindo em pedaços e nós precisamos usar o Dabá, do hebraico, a palavra, para proclamar esse evangelho. Você tem depois Jeremias profetizando que o povo judeu ia passar na Babilônia 70 anos. Jeremias 25, 11 e 12. Aconteceu? Por isso que eu creio nesse livro. Eu creio nesse livro. Depois Daniel, capítulo 2 do livro de Daniel. Deus coloca na cabeça de um rei chamado Nabucodonosor todo o seu programa. Um rei que nem da igreja era, um rei ímpio. E Deus agora coloca na cabeça dele tudo que ele iria fazer até no futuro, que ainda tem coisas que Nabucodonosor, há 2600, recebeu na sua mente e que ainda não aconteceu. Mas o profeta estava ali. E o profeta agora revelou para Nabucodonosor o que Deus tinha dito para ele quando estava orando. Ali ele falou sobre a pedra, que é a volta de Cristo, que vai acontecer no futuro, há 2600 anos, gente. Esse livro é extraordinário, é mais atualizado do que qualquer jornal. Ele já mostrou para nós, daqui 1000 anos, o que vai acontecer. Por isso que aqui está a palavra de Deus. Eu preciso estudá-la e crer, e ter fé, e confiar, e ter esperança da volta de Cristo, e ter vida eterna. Amém? É tremendaço. Isaías profetizou que um dia um menino ia nascer, e o nome dele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Aconteceu?
Isaías profetizou em capítulo 7, verso 14: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Aconteceu? E quando você abre Mateus, você vê o campo profético acontecendo. Que coisa linda! Esse é o livro. Tudo acontece. As profecias que são faladas por Deus, elas acontecem. Mas só que existem profecias clássicas e profecias apocalípticas. Nós não podemos confundir esses dois tipos de profecia. A profecia clássica é uma profecia condicional, porque depende da mudança do homem. A profecia apocalíptica, ela não é mudada, ela é imutável, ela vai cumprir. O Apocalipse, nós temos a profecia apocalíptica, vai acontecer, você esteja preparado ou não, o Apocalipse vai acontecer. Não tem mudanças aqui, não é profecia clássica. Amém? Está vendo que tanto de coisa que a gente está aprendendo aqui? Revelação, inspiração, iluminação, né? Profecia clássica, profecia apocalíptica, tudo isso. Pastor, é muita coisa para minha cabeça. Eu falei, por isso tem que ter saúde, né? Tem que ter saúde, isso aí. Vocês entenderam? Agora, quando você vai entrando no Novo Testamento, você tem 4 evangelhos. Mateus é o didaquê, que é ensinar para você como ser um cristão. O capítulo 5 é o Sermão do Monte. Ele começa com a palavra didaquê, capítulo 5, verso 1 e 2. E termina no capítulo 7, verso 29 e 30, com a palavra didaquê. Jesus terminando de ensinar. O centro é a oração do Pai Nosso, porque ali está o compacto dos 10 mandamentos. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pai Nosso que estás aonde? Não terás outros deuses diante de mim. Santificado seja o teu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ali está o compacto dos 10 mandamentos. Assim como Moisés estava no Monte Sinai, Cristo está no Monte das Oliveiras, ditando novamente os mandamentos que ele mesmo escreveu. Pastor, que tanto de coisa, pastor, que a gente aprende. É isso mesmo. O livro de Marcos é o livro querigma. Querigma quer dizer, no grego, proclamação. Começa com João Batista, o padrão do pregador do evangelho. Depois você tem o livro de Lucas. Lucas é um grego que veio da Grécia, médico, e que entra no meio dos evangelhos e não era judeu. Oi, o que esse homem está fazendo aqui? Ele não é de Jerusalém, ele não é judeu. E por que Cristo coloca ele para escrever o seu evangelho? Lucas é um pesquisador que procura pessoas e vai anotando o que aconteceu durante o ministério de Cristo. E o livro dele fica montado. Lucas nunca esteve com Jesus. Mas ele é um médico, por quê? Porque ele quer trazer para nós uma mensagem. Qual a mensagem, pastor? Obra médica missionária. E tanto é que o livro dele tem várias curas. E nós, como povo de Deus, deveríamos estar fazendo grandes coisas agora. Na obra médica missionária. Nós temos aqui um hospital, Hospital Adventista de Belém. Nós temos um outro hospital, Hospital Adventista de Manaus. Nós temos o Hospital de São Paulo. Tudo com foco pregação do evangelho. Nós temos escolas, nós temos aí faculdades, tudo isso com propósito, pregação do evangelho. Nós temos indústrias de alimentos em São Paulo para produzir alimentos naturais, para pregação do evangelho, fazer da pessoa pessoas saudáveis, com saúde. Esta é a visão do livro de Lucas. Um médico que vem da Grécia e agora entra dentro do cristianismo e proclama a mensagem da obra médica missionária. É nela que Cristo apresenta-se como: eu vim para esse mundo para libertar os cativos, vim para curar os enfermos, vim para fazer milagres na vida das pessoas. Lucas capítulo 4, versículo 18. É tremendo, né? É tremendo. Mas o capítulo de João, capítulo 8, 32, fala assim: conhecereis a verdade. O que vai acontecer? A verdade vai te libertar. É isso que está acontecendo na sua vida. Ai, pastor, que eu estou na minha igreja, eu estou tranquilo e tal. Não é a igreja que vai te salvar. Não é placa de igreja. É conhecimento desse livro e prática disso aqui. A ortodoxia é o conhecimento. A ortoplaxia é a prática do conhecimento. Tem muitos que têm muito conhecimento da Bíblia, mas não vivem o que pregam. Não adianta isso. Judas tinha conhecimento. Judas sabia que Jesus era o Messias, mas ele se perdeu dentro da igreja e do lado de Cristo. Cuidado para que isso não aconteça com você. A Bíblia, ela vem para
administrar para que você possa experimentar esse livro na sua vida. Amém? Amém. Esta é a palavra de Deus. Pastor, que tanto de coisa. Cristo é o centro da Bíblia, o Calvário. Gênesis capítulo 1 e 2, o homem antes do pecado. Apocalipse capítulo 21 e 22, o homem depois do pecado. Cada dia nós vamos ver uma verdade. As 5 verdades empíricas da Bíblia são a palavra. O que mais, pastor? Deus Pai. O que mais, pastor? Jesus Cristo. O que mais? O Espírito Santo. O que mais, pastor? A lei de Deus. Salmo 119, 142 é o maior salmo e o maior capítulo da Bíblia. Ali fala a excelência da lei divina. E o Salmo 119, 142 fala o seguinte: a sua lei é a própria verdade. Mas Jesus falou assim: eu sou, ego eimi, que é usado lá em Êxodo capítulo 3, 4, para o tetragrama sagrado YHWH, Yahvé. E Jesus Cristo usa agora YHWH, ego eimi, eu sou. Quem é Ele? O caminho. Ele que vai conduzir você no caminho de volta para casa. O caminho é árduo. Ele passou por ele e está te convidando. Pega a sua cruz, vem comigo. Aceitei a Cristo, agora estou bem. Paulo, Pedro, como que esses homens morreram? Tiago, cortado pelo meio. Hebreus 11 fala o que esses homens experimentaram. Julgados para os leões. Nessa terra, Jesus falou assim: eu não prometo vocês nada. Porque se eu prometer para vocês coisas aqui, vocês vão querer ficar aqui. Meu negócio com vocês é lá. Apocalipse 21 e 22 fala: as ruas são de quê? De ouro. As portas são de quê? Pérolas. Os muros, pedras preciosas. Vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E a morte não existirá. É lá que eu espero vocês. Aqui, vocês vão passar por tribulações. Pandemias vai acontecer. Epidemias vão acontecer. Quando você ler o livro de Lucas, capítulo 21, você vai ver tudo isso lá. Essas doenças é profética. É o jornal de Deus. Filhos contra os pais. Está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Traidores, atrevidos. Está lá. Isso aqui, gente, está atualizado, porque o jornal só dá notícia que aconteceu ontem, mas Deus dá notícia que vai acontecer no futuro. E por isso que essas marcas estão falando que Ele está aproximando dessa terra. Santifica-os na verdade. O que mais? Aqui, que é o caminho. Da igreja tal, a minha igreja. Nada disso. Examinar as escrituras, porque julgar está nela o quê? E são elas que é o quê? O Velho Testamento termina com 2 homens. Malaquias 4, 4 a 6. Quem são os 2 homens? Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Termina Malaquias. Antes que veio o grande e terrível dia do Senhor. E depois ele fala: eu vou enviar o profeta Elias. Elias representa o livro de Josué até Malaquias. Moisés representa o Pentateuco. E na transfiguração você encontra com Moisés e Elias e Jesus no centro. Por quê? 2 classes de pessoas estão ali. Moisés, representando os que vão ressuscitar na volta de Cristo, que morreram salvos. Elias, representando os 144 mil que não vão experimentar a morte. E Cristo reinando. Amém. E naquele momento, Jesus Cristo foi transfigurado. Metamorfose é a palavra grega que aparece para ele naquela transfiguração. O reino está estabelecido. O reino já foi fundado. Cristo reina. Interessante.
E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com esse século que está sendo destruído, mas transformai-vos. A palavra metamorfose aparece. A mesma palavra que apareceu quando Cristo transfigurou, aparece para cada um de nós dizendo: transformai-vos também. Por quê? Porque eu quero fechar esse sermão dizendo para você o que Cristo proferiu em São Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. E a luz do mundo brilha, convidando Moisés, aqueles que nós vamos pregar o evangelho, vão tomar a decisão e vão morrer e vão ressuscitar na volta de Cristo. E Elias, representando aqueles que não vão morrer até a volta de Jesus Cristo. O reino já está estabelecido. Eu digo, o reino já, através da palavra, estabelecido. Mas ainda não, porque o ambiente, o nosso corpo ainda não é do reino eterno. Mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo, o reino já foi estabelecido. Amém? E se você ainda não mudou a sua vida, você quer participar do reino, Cristo falou para Nicodemos o seguinte: se você não nascer da água e não nascer do Espírito Santo, você não vai entrar no reino. O reino começa nas águas. Nova vida para receber um novo céu e uma nova terra. Você, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, você não tem parte no reino. Amém? Amém. Mas você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você tem parte, porque você está ouvindo e está tomando essa decisão. Amém. E nessa noite, você possa se apegar na palavra e viver a verdade na sua vida. Não simplesmente ter a ortodoxia, que é o conhecimento, mas ter também a ortoplaxia, que é viver e experimentar o reino do céu já. Saia daqui e fale: eu não sou mais desse mundo, porque o reino já foi estabelecido em mim. Cante, convidando pessoas para entrar para o reino, e o reino começa no tanque batismal, é você sendo uma nova criatura. Amém. E falta você se entregar. A palavra foi aberta, o Espírito Santo está aí, e Cristo nesta noite está falando para você. Ele faz o apelo, ele faz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Esse é o apelo feito por um ser da divindade, Jesus Cristo. Amanhã o Espírito Santo é que vai fazer o apelo para você. E depois, amanhã, no caso, amanhã é o Pai. E depois, na terça, vai ser o Espírito Santo que vai fazer o apelo para você. Cada dia, um ser da divindade vai te convidar. E Cristo está dizendo: você crê em mim? Crê. Então, quem crê em mim e for batizado, vai ser salvo. O QR Code está aí. Você pode fazer a sua decisão, anotar aí: olha, eu quero me batizar, eu quero fazer parte do povo da palavra que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo Jesus. E se você tem alguma dúvida, pode colocar também no QR Code. Wolfango, eu com 22 anos, estava estudando a Bíblia para ser batizado, trabalhando numa multinacional, um alemão, gerente de uma área de produção na Vulcan Material Plástico S.A., com mais ou menos 5.000 funcionários. Eu trabalhava ali com ele, estava estudando a Bíblia para tomar minha decisão. Um dia ele entrou na minha sala, porque comandava uma sala de computadores. Isso já tem muito tempo. Foi mais ou menos em 1980. Ele entrou na minha sala e falou assim: Raildes, você ficou louco. Por quê? Estudando Bíblia. Aí trancou a porta e veio falar que Deus não existia, que a Bíblia era um livro escrito por homens e que você deveria mudar. Você tinha tudo pela frente, vai ser um grande indivíduo, já ganhando um ótimo salário e vai fazer vários cursos pela Vulcan, e agora você está tentando sair da empresa por causa do sábado. Me pegou pelo pescoço. Eu falei: tira essa mão de mim, rapaz. Eu estou com raiva de você, Raildes. Você é tão promissor e fica aí com essa cabeça de crente agora. Eu falei: sai da minha sala.
ele saiu da minha sala. Foi o dia mais angustiante da minha vida. Não foi fácil, gente. O meu batismo seria no próximo sábado. Eu estava abandonando uma multinacional para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No outro dia, eu cheguei, entrei na minha sala e de repente, quem abre a porta novamente? Wolfango. E agora, aquela porta que aperta um botãozinho e tranca, ele apertou o botãozinho e trancou. Eu falei, hoje ele vai me dar um pau aqui dentro, ele vai me bater aqui hoje. E puxou a cadeira e sentou do meu lado. Eu falei, está em paz. Eu falei, fala, Wolfango. E ele falou para mim assim, me ensina sobre este seu Deus, que guarda o sábado. Hamlin era o diretor mundial da empresa. Ele tinha várias empresas. Era um judeu que guardava o sábado. E agora, Wolfango, eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Ontem você queria me matar, hoje você está querendo estudar a Bíblia? Ele falou, sim. Porque esta noite começou a chorar. É um senhor, mais de 50 anos na época. Eu vi um ser com meus 2 filhos debaixo dos braços, correndo no corredor da minha casa. E eu, quando vi aquilo, eu peguei o meu revólver 38 e fui correndo atrás desse ser no corredor, tentando atirar. E quando eu acordei, eu estava com 38 na cabeça do meu filho. Eu quase matei o meu filho. Deus me mostrou isto. Eu quero mudar minha vida, Raiz. Eu passei a acreditar nesse seu Deus. Este Deus que operou na vida do Wolfango, no coração dele, foi o Espírito Santo. Ele está aí na sua vida, camarada. Ele ainda trabalha no seu coração. Ah, o pastor Raio está fazendo apelo. Não, antes de eu falar, ele já esteve aí, já está aí, está tentando converter você, está tentando convencer você, está tentando te apresentar Cristo, está querendo te levar para a vida eterna. Isso que ele quer. Wolfango hoje descansa na sepultura, mas você está vivo, está sendo aí burilado, mexido no seu coração, com o poder do Espírito Santo. Ei, eu sei que lá em Porto Alegre, o Pedro mais a Irene está na casa me assistindo, o Ricardo mais a Lene também estão me assistindo. Eu não sei quem é você, por onde você está nesse vasto mundo, mas Deus, Ele linkou você aqui, porque Ele está te convidando. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus Cristo é que está falando isto em São Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 para você. Quem crê e for batizado será salvo. Eu quero colocar o reino dentro de você. Se você tem esse desejo, fique sentado, levante, coloca a mão nesse coração seu. Eu quero orar com você. Louvado, engrandecido seja o teu maravilhoso nome, Pai querido. Nós não temos aqui só a palavra, mas atrás da palavra, acima da palavra e na nossa vida está um agente da divindade, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 3, verso 15 a 17, disse: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Glorificai a Deus no vosso corpo. Nesse momento o Espírito Santo está convencendo do pecado e apresentando a justiça que é Cristo, e convidando cada um de nós para uma decisão de reavivamento e reforma em nossas vidas. Que nessa noite milagres aconteçam na vida dos teus filhos, na vida daqueles entes queridos que estão acamados, que estão me ouvindo agora no leito de hospital, me ouvindo. Aquele que está também, quem sabe, com um parente que está entubado, o Senhor possa ouvir a oração.
cure o mundo da Covid-19, para que possamos continuar pregando o Evangelho. Vamos voltar agora para nossas casas. Alguns já estão em casa, mas na noite que vamos ter-nos sonhos como destes ao Volfango, mas dê sonhos maravilhosos do novo céu, da nova terra, a minha decisão, a minha entrega, Cristo reinando na minha vida, eu vivendo eternamente com o Senhor. Dê sonhos para os teus filhos, Pai, mas que a decisão nessa noite seja tomada. Nós fazemos isto em nome e por amor de Jesus. Amém.